Olá! Você crê que Jesus um dia voltará? Se você crê, quando será a sua segunda vinda? A igreja, ela será arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Por que a Bíblia nos orienta a andarmos vigilantes? E, por fim, é possível saber a data exata da volta de Jesus Cristo? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o evangelista Oséias Santana e quero lhe convidar a estudar sobre este assunto junto comigo nestes minutos que nos seguem. O tema que nós estaremos estudando hoje é Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Trata-se da lição de número 13, ou seja, a última lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista CPAD de adultos. Então, eu quero lhe convidar a estudar este tema comigo, que traz tanta curiosidade para nós, né? E à luz das Escrituras Sagradas, nós iremos falar um pouquinho desse assunto. Eu quero, neste momento, pedir para você, não saia daí, você que está assistindo esse vídeo agora, aguente até o final. Mas antes eu gostaria de pedir para você que, se você tem assistido o nosso conteúdo, se você está gostando ou está assistindo este vídeo, compartilhe com alguém, com seus amigos, para que o nosso canal seja conhecido. Também peço que você se inscreva no canal, clique aí em inscrever-se e ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo no nosso canal. Nós estamos aqui oferecendo conteúdos bíblicos através das lições da escola dominical, mas não somente isto, estamos também colocando pregações, né, sermões, mensagens bíblicas para a edificação da sua vida espiritual, bem como também devocionais. E em breve também estaremos disponibilizando aqui cursos rápidos sobre temas teológicos, curiosidades teológicas, para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante também para mim que você comente, né, aí nos comentários, que você comente o assunto que nós estamos tratando, faça seus comentários, se tiver pergunta, pergunte, eu vou fazer questão de responder um a um, tá bom? Então, vamos lá? Vamos estudar este tema tão importante sobre a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus Cristo? Bom, gostaria de ler aqui o texto áureo da lição de hoje para vocês, que está em Tito, Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da lição de hoje diz que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Crer no arrebatamento da igreja, na segunda volta de Jesus Cristo, não é utopia, né? Não é utopia. Isso é um fato real e nós temos base nas Escrituras Sagradas para crer desta forma, tá bom? Bom, o texto base da lição de hoje, o texto, né, que dá a base para o assunto de hoje, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de número 6 até o versículo de número 11. Você pode conferir aí na sua casa esse texto, essa passagem bíblica, e nós já vamos aqui entrar na parte do comentário da lição, atentando primeiramente para o objetivo dessa lição. Temos que ter um objetivo a alcançar, e o objetivo geral desta lição é voltar os olhos para a bendita esperança.
E nós temos 3 tópicos, né? A lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico contém um objetivo específico. No primeiro tópico, o objetivo é afirmar que breve Jesus virá. No segundo tópico, o objetivo é destacar a necessidade da vigilância. E no terceiro tópico, o último, o objetivo é estimular a viver com fidelidade. Pois bem, queridos irmãos, nós estamos na última lição desse trimestre, e esse trimestre, o tema central ou geral do trimestre da revista da IBD, da Escola Dominical, é sobre o verdadeiro pentecostalismo. E já estudamos, já falamos sobre Jesus como Salvador, já falamos sobre a atualidade dos dons espirituais, já falamos que Jesus cura ainda hoje, já falamos também que Jesus, ele batiza, ele continua batizando crentes com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, né? E distribui dons espirituais. E agora nós temos aqui, para encerrar este trimestre, a lição sobre a volta de Jesus. Quando nós olhamos para a história das Assembleias de Deus ou das igrejas pentecostais de uma forma geral, mas especificamente das Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos conhecer a história de 2 jovens suecos, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, que é Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg, um dos pioneiros, ele pregava os 4 pontos da teologia que ficou conhecida, né, no meio pentecostal brasileiro. E quais são esses 4 pontos? Daniel Berg pregava que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará para buscar a sua igreja. E esses 4 pontos ainda continuam sendo ministrados e ensinados na igreja, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. O assunto que nós temos na lição de hoje aqui é um assunto estritamente escatológico. O que é isso? Escatologia, escatológico vem da palavra escatologia, e a palavra escatologia ela vem de 2 palavras gregas, que é eschatos, que significa últimas coisas, últimos acontecimentos, né? Acontecimentos derradeiros, e logia, que significa estudo ou tratado racional. Logo, escatologia, a palavra escatologia, que é uma das matérias da teologia sistemática. Quando estudamos teologia, nós passamos pela matéria de teologia sistemática, e dentro da teologia sistemática nós estudamos escatologia, a doutrina das últimas coisas. Ou, na linguagem popular, por que não dizer a doutrina do fim do mundo, né? Então, nós vamos aqui entrar neste assunto. Na introdução da lição está escrito assim, eu quero ler o primeiro parágrafo aqui da introdução da lição, que diz assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Então, se nós olharmos para o texto bíblico, para o livro de Atos dos Apóstolos, ali nos primeiros capítulos de Atos, nós vamos ver, né, Jesus sendo ascendido ao céu, e de repente os discípulos olhando para o alto, né, vendo Jesus sendo envolvido nas nuvens, e se apresentam ali anjos e perguntam para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Da mesma forma que vocês viram Jesus ir, assim ele virá. Então é uma promessa, e essa promessa ela é bendita. Por que bendita? Esperança. Porque o retorno de Jesus é a maior esperança da igreja para um mundo tão caótico, para um mundo
né, tão cruel jaz no maligno como este que nós vivemos. Então o retorno do Rei Jesus é uma esperança, e é uma esperança bendita, porque nada melhor do que estar na presença do nosso Rei, né? Então é uma promessa bíblica que vai se cumprir. As pessoas creem nessa promessa, as pessoas ou não, mas Jesus voltará, porque a sua palavra afirma. E a palavra de Deus, ela não mente, porque Deus não é mentiroso. Todas as promessas que Deus fez, das duas uma, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, né? Ou ainda se cumprirá. Mas nenhuma de suas promessas deixará de se cumprir, porque fiel é o que prometeu, tá bom? Então no primeiro tópico aqui nós temos o assunto, o Senhor, breve o Senhor virá, breve virá, breve Jesus virá. No primeiro ponto, nós temos aqui a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Quando você lê o Novo Testamento, você vê tanto nos evangelhos quanto nas epístolas e até em Atos, conforme nós já citamos aqui, né? Nós temos a menção dessa promessa de que Jesus, ele voltará para buscar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja. No Evangelho, por exemplo, temos vários textos, mas poderíamos citar vários aqui, mas eu quero citar João capítulo 14, um texto tão conhecido no nosso meio, né, onde Jesus ele ensina um sermão para os seus discípulos, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia! Então Jesus ele prometeu que ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva e para implantar o seu reino terreno, o seu reino físico nessa terra. Bom, é importante frisar aqui sobre a segunda vinda. Quando falamos, teologicamente dizendo, quando falamos sobre segunda vinda de Cristo, é importante nós, pentecostais, entendermos que a segunda vinda de Cristo, conforme ensinado nas Escrituras Sagradas, ela se dará em duas fases distintas. A primeira, esse ensinamento, ele está incluído dentro da interpretação que nós chamamos de pré-milenismo dispensacionalista clássico, né? Ou seja, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela adota oficialmente a doutrina sobre a doutrina do retorno de Jesus, a doutrina pré-milenista, ou seja, nós acreditamos que Jesus voltará antes do milênio e voltará para inaugurar o milênio terreno nesta terra. E nós somos também dispensacionalistas, né, aonde acreditamos, dispensacionalista clássico, aonde acreditamos que a volta de Jesus se dará em duas fases. Na primeira fase, Jesus ele virá de forma invisível para o mundo e se manifestará a sua noiva, a sua igreja, aonde ele arrebatará esta igreja antes da grande tribulação. É bem verdade que tem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, 3 anos e meio, são os mid-tribulacionistas, e outros ainda que acreditam que a igreja será arrebatada depois da tribulação, eles são chamados de pós-tribulacionista. Mas eu, particularmente, assim como a nossa posição doutrinária como assembleianos, né, afirmo e entendo biblicamente que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja, irmãos, é a noiva de Cristo.
E a noiva está aguardando o noivo e não o amante. Nós não estamos esperando pela manifestação do anticristo. Nós estamos ansiosos, aguardando, esperando pela manifestação do nosso noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Então, a segunda vinda de Cristo, ela engloba tanto a primeira, o retorno de Jesus para arrebatar a sua igreja. E assim, então, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que o apóstolo Paulo, ele ensina nesse contexto aqui, né, sobre o arrebatamento da igreja, dizendo que nós, de maneira nenhuma, precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo ensina que Jesus, quando ele vir voltar para arrebatar a sua igreja, aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que partiram para a eternidade salvos antes do arrebatamento da igreja, eles serão ressuscitados primeiro, e aí, logo em seguida, Jesus virá junto com eles para arrebatar a sua igreja e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O local será nos ares, ou seja, a igreja vai ser tirada desta terra para se encontrar com Jesus nos ares, né? Então, na primeira fase da segunda vinda de Jesus, Jesus não pisa nesta terra, né? É um encontro entre o noivo e a noiva nos ares. E a segunda fase da segunda vinda de Cristo, que encerra essa segunda vinda de Cristo, se dará com a manifestação de Jesus em glória, o aparecimento glorioso de Cristo, né? A Bíblia usa essa expressão, a vinda de Jesus em glória, que está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E desta feita Jesus virá para se manifestar visivelmente nesta terra, aonde no final do período da grande tribulação, né, Jesus ele virá para livrar a nação de Israel, porque Deus ainda tem obra para a nação de Israel, né, para com a nação de Israel, para com o povo judeu, e assim então ele se manifestará visivelmente para livrar Israel das nações inimigas de Israel na batalha do Armagedon, certo? Então esses dois eventos são chamados se englobam dentro daquilo que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, tá bom? Quando o Senhor ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu, ali no texto em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 1, versículo 11. E esse texto se refere à segunda fase da segunda vinda de Cristo, ou seja, ao aparecimento glorioso de Cristo para livrar a nação de Israel das nações inimigas. Bom, no segundo ponto nós temos aqui uma promessa de Jesus, né? Ele prometeu voltar. Eu já citei aqui a passagem de João, do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, onde Jesus faz essa promessa de que ele voltará para buscar o seu povo, né? Uma coisa, quando nós, no texto bíblico em classe aqui, no versículo 6 de Atos 1, os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então percebe-se aqui que os discípulos, os judeus naquela época, naquele primeiro século, eles tinham uma expectativa da manifestação do Messias, conforme relatado lá na Bíblia hebraica, ou seja, no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham, né? E ali tinha várias promessas do reino do Messias, né? Do reino messiânico. E os discípulos envolvidos dentro desse contexto teológico, eles também, aparentemente, eles também criam assim. Eles acreditavam que o Messias seria um Messias político, um Messias terreno, aonde ele inauguraria o reino terreno, né, o seu reino terreno. Então eles perguntam para Jesus se era aquele o momento em que o reino terreno do Messias se manifestaria. E Jesus ele dá uma resposta para os discípulos, dizendo que não competia a ele saber
tempos ou estações ou épocas, né? Coisa que o Pai, que só compete ao Pai. Mas eles receberiam poder para serem testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a resposta de Jesus aqui traz dois ensinamentos para os discípulos. Por que não dizer que Jesus deu dois corretivos nos seus discípulos, né? Chamou a atenção, puxou a orelha deles. Qual é o primeiro ensinamento na resposta de Jesus aqui? O primeiro ensinamento é que o dia e a hora da manifestação do reino pleno de Jesus na terra, né, era de exclusividade do Pai. Né? Isso é plano do Pai, isso não compete a nós. O que nos compete é dizer que este reino virá, mas quando nós não sabemos. E a segunda coisa que Jesus traz como correção para os seus discípulos é que a restauração do reino de Deus não seria só para Israel. Por isso que Jesus diz, mas vocês receberão virtudes para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então não era só para os judeus que Jesus se manifestaria. O reino não pertence somente ao povo judeu. O reino é de Deus, mas para todos aqueles que creem em Jesus. E o terceiro ponto fala sobre o dia que se aproxima. Né? Quando que Jesus virá? Será que já estamos próximos do retorno de Jesus? Bom, sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Desde quando eu aceitei Jesus há 23 anos atrás, se prega veementemente que a vinda de Jesus está próxima, que Jesus está às portas. Né? E por que se prega com tanta convicção isso? Por causa dos sinais que nós já presenciamos. Pestes, guerras, rumores de guerra, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, são sinais que precedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, no momento, estamos vivendo num período de manifestação de uma peste chamada Covid-19, que está tragando, ceifando a vida de muitas pessoas, até mesmo muitos homens e mulheres de Deus estão partindo para a eternidade, e tudo isso é um claro e incontestável sinal de que o retorno de Jesus está próximo. Quando? Aí nós não sabemos, nós não podemos falar, não há base bíblica para se calcular exatamente o dia do retorno de Cristo. Se um dia um profeta se levantar na igreja ou um pregador e dizer que ele recebeu a revelação do dia, né, exato, específico da volta de Jesus Cristo, eu digo com toda segurança, tenha-o como um falso profeta, porque Deus não se contradiz com a sua própria palavra. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas sabemos os sinais que precederão, e os sinais já estão todos se cumprindo. Portanto, nós precisamos entender tão somente que a vinda de Jesus é certa, tanto quanto foi a sua ascensão aos céus. Bom, no segundo tópico, agora, nós vamos falar sobre a necessidade da vigilância. Né? Por que devemos, como cristãos, vigiar? Bom, no primeiro ponto, exortação à vigilância. O Senhor Jesus, ele nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Ele escreveu lá, ele disse lá em Mateus, conforme está registrado em Mateus 24:44, assim, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir vosso Senhor. Né? Quando lemos as passagens, por exemplo, dos ensinos apostólicos, tanto Pedro quanto Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 ao 6, quanto Pedro na segunda carta, capítulo 3, versículos 8 ao 10, eles usam a metáfora do ladrão, dizendo que
se o pai de família soubesse, né, ou né, se soubéssemos a hora que o ladrão viria, certamente nós nos prepararíamos para o receber, né? Então a metáfora do ladrão fala para estarmos atentos, vigilantes em todo momento, porque nós não sabemos a hora. Pode ser no momento que menos esperamos. O ladrão, ele tem o hábito de atacar quando menos se espera, né? Então precisamos estar constantemente vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Quando nós lemos nos evangelhos também o ensino, por exemplo, a parábola das 10 virgens que Jesus conta, ali Jesus também ele traz uma lição, uma mensagem central dessa parábola, que é a vigilância. Ele conta sobre 5 virgens prudentes e 5 loucas ou nécias, né, que não guardaram azeite de reserva, enquanto as outras 5 prudentes guardaram azeite para a chegada do noivo, né? O contexto, o ambiente cultural ali é de um casamento, né? Na parábola é da história de um casamento aos moldes judaicos, aonde o noivo era quem se atrasava para buscar a sua noiva. E assim então Jesus ele traz a ideia de que o noivo ele pode chegar no momento que você não esteja esperando, e você então precisa estar preparado a todo momento para a chegada do noivo. No segundo ponto, nós temos aqui um assunto que é importante, um assunto apologético, né, que é sobre os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo, né? Muitos, mas muitos mesmo. Se você estudar a história da igreja, né, ou seitas e heresias, por exemplo, você vai ver que muitos líderes ditos cristãos marcaram datas para o retorno de Cristo, né? Poderia citar alguns aqui, como por exemplo Guilherme Miller, acho que é isso mesmo o nome dele, que deu origem ao movimento do Adventismo do Sétimo Dia, Charles Taze Russell, né, dos Testemunhas de Jeová, William Marion Branham, assim como vários outros falsos profetas que arriscaram aí falar sobre a volta de Jesus Cristo, marcando datas para este evento, e todos eles erraram. Todos eles erraram, porque, como eu já disse, né, Deus não se contradiz com a sua própria palavra. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Por isso que a mensagem da vigilância, né, a ordem de vigiar, ela é tão presente nas escrituras do Novo Testamento, nos evangelhos, tanto Jesus quanto no ensino apostólico nas epístolas, né, dos apóstolos. Então, nós constatamos aí na história que todos esses líderes falharam quando tentaram acertar a data do retorno do Senhor Jesus Cristo, né? Bom, por outro lado, a doutrina da volta de Cristo, essa doutrina bíblica, ela precisa ser entendida pelos cristãos como uma palavra de consolo, de esperança para a igreja, né? E não trazer aflição, medo. A doutrina do arrebatamento da igreja, por exemplo, não deve de maneira nenhuma ser usada como forma de colocar medo nas pessoas, até porque o verdadeiro cristão, né, ele não vai ter problemas com o retorno de Cristo. Pelo contrário, ele vai sempre desejar, vai sempre estar orando, né, dizendo Maranata, como João, encerrando o livro do Apocalipse, né, dizendo Maranata, que significa vem Senhor Jesus, porque esse é o anseio, esse é o desejo de todo verdadeiro cristão, né? Porque neste mundo nós estamos fadados a tristezas, a angústias, a sofrimentos, né, e muitas outras mazelas da vida que experimentamos. Então a nossa bendita e maior esperança
é o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a igreja com Ele. E ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, né, nem tristeza, porque as primeiras coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero ainda, né, com convicção dizer que após o arrebatamento da igreja, nós estaremos participando do tribunal de Cristo, aonde nesse tribunal nós não seremos julgados para condenação ou para salvação. Se chegarmos no tribunal de Cristo é porque já fomos salvos, e ali então vai ser julgado as nossas obras para galardão, para recompensa daquilo que você fez para o reino de Deus. Vale a pena trabalhar para o Senhor. Por isso que Paulo termina o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, o capítulo da ressurreição, né, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Trabalhe para Deus, não perca tempo, fale de Jesus para alguém. Deixa Deus usar a sua vida como instrumento, porque breve Jesus virá, e aí depois nós estaremos nesse tribunal de Cristo para receber o prêmio, o galardão. E depois do tribunal de Cristo, depois do julgamento do tribunal de Cristo, estaremos nas bodas do Cordeiro, na festa, aonde estaremos ceando com o nosso Senhor. Ah, meus irmãos, como isso me traz até arrepio saber que um dia nós estaremos com o Senhor. Aqueles que já partiram em Cristo, aquelas pessoas amadas, aquele seu parente que morreu em Cristo, você vai revê-lo, você vai poder vê-lo lá. Vamos matar saudade e vamos estar principalmente na presença do nosso Deus. Que coisa gloriosa! Louvado seja Deus! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, e no terceiro tópico aqui nós temos o tema vivendo com fidelidade. Viver vigilante é viver fiel a Deus, viver sendo fiel a Deus, viver sendo com fidelidade ao Senhor. E o que é fidelidade? A definição de fidelidade é que a fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, ou seja, fidelidade é lealdade. Devemos ser leais, devemos ser fiéis ao Senhor, Devemos permanecermos firmes e convictos na nossa fé, principalmente sabendo que Jesus breve virá para buscar a sua igreja. Fidelidade, então, é uma demonstração de fé, de lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Ou seja, atrelado aqui ao tema da lição, ao contexto da lição, a fidelidade aqui é viver com compromisso, com constância no compromisso de servir a Cristo, de servir a Deus, ser fiel, estar sempre à disposição, estar sempre postos a trabalhar para o nosso Senhor. No segundo ponto, a fidelidade de Deus. Por que nós devemos ser fiéis? Porque nós temos como modelo maior de fidelidade o nosso próprio Deus. Costumamos aí dizer, a frase, o jargão, Deus é fiel, e de fato Deus é fiel. Deus é fiel. Não existe uma partícula de infidelidade a Deus. E a Bíblia diz ainda que sejamos infiéis, Paulo escreveu isso, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Então a fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Então, e por que estamos falando aqui da fidelidade tanto do crente quanto com Deus, quanto da fidelidade de Deus? Porque a promessa do retorno de Jesus Cristo é uma promessa de Deus. E se Deus é fiel, se você acredita que Deus é fiel, então você deve viver a sua vida acreditando no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quem prometeu que voltará é fiel para cumprir essa promessa.
Bom, terceiro ponto, a fidelidade como virtude cristã. Então, a fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente, ou seja, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo ele passa a morar, fazer morada dentro de você, e ele passa a gerar, produzir frutos, né, frutos dentro de você, conforme está escrito lá em Gálatas no capítulo 5, o fruto do Espírito, né? E um dos elementos do fruto do Espírito é justamente a fidelidade. A fidelidade é uma das virtudes provenientes do Espírito na vida do crente. E no último tópico nós temos aqui a palavra tempos e estações, conforme ali em Atos capítulo 1, versículo 6. Né? Ali nós temos a resposta de Jesus então, quando os discípulos perguntam, né, quando restaurará, quando é neste tempo que tu restaurarás o reino, né? Aí a resposta de Jesus é que não vos compete saber tempos ou estações, né? E então a palavra tempos aqui no grego é cronos e significa um longo período. Então Jesus ele deu sinal de que o seu retorno pode demorar, né? Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. É interessante aqui falar sobre a questão dos últimos dias. É certo falar que a igreja está vivendo os últimos dias? Claro que sim. Isso é bíblico, aliás, né? Para ser mais preciso. É bíblico. Porque quando Joel faz a promessa, né, lá no capítulo 2, versículo 28, do derramamento do Espírito, ele fala, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, Deus usando o profeta Joel. Né? Então o Espírito ele foi derramado no dia de Pentecostes, há mais ou menos 2000 anos atrás. Então ali foi inaugurado aquilo que chamamos de últimos dias. E esses últimos dias ele se estende até o dia em que Jesus Cristo voltará. Então a igreja sim está vivendo os últimos dias, né? E a palavra estações aqui do texto de 1 Atos capítulo 1, primeiro capítulo de Atos, versículo 7, a resposta de Jesus aos discípulos. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Então Jesus praticamente ele estava dizendo, olha, não se preocupem com isso, né? Não se preocupem com o tempo do retorno que haverá um espaço de tempo aí, e nem com as estações, né? Com a ocasião da manifestação do reino. Mas preguem, vocês se preocupem em ser cheios do Espírito para pregar, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria até os confins da terra. Meus irmãos, o fato é que a promessa de Jesus de que ele voltará vai se cumprir. Um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Pode ser que você seja a geração do arrebatamento, assim como pode não ser também. Não sabemos, não podemos afirmar, como eu já disse aqui, né, o tempo, o dia exato do seu retorno. Mas uma coisa podemos afirmar, que ele virá, e quando ele vier, ele vai levar a sua igreja para junto dele. Amém? Então vivamos com fidelidade, vivamos intensamente o Evangelho, vivamos vigilantes, em tempos de pandemia, onde muita gente está abrindo mão das suas convicções religiosas, da sua fé, muita gente deixando de congregar, de frequentar as igrejas, né? Muita gente abrindo mão dos seus princípios bíblicos e cristãos. Eu te encorajo a permanecer firme, porque vai valer a pena. Amém? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Estamos encerrando então aqui o nosso primeiro trimestre de 2021 e certamente nós entraremos na próxima lição falando sobre dons e ministérios, dons espirituais e ministeriais.
E assim então eu te convido a caminhar comigo na próxima jornada por mais 3 meses. Toda semana um vídeo de um tema bíblico aqui para a gente falar na escola dominical. Amém? Deus o abençoe em Cristo Jesus.